Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a uma gravação não esperada, cara, mas está acontecendo da aula 3, turma 5, do módulo de CI/CD, Fundamentos de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Pessoal, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai falar... A gente continua dentro do assunto de entrega contínua, só que agora o foco é... A gente vai falar de duas coisas que são muito importantes a gente olhar quando a gente está falando de CI/CD, porque elas fazem parte do processo que a gente pensa como bom uso de CI/CD. Como que a gente chama assim, são as boas práticas, tá? E por que é importante salientar isso aqui? Porque a gente vai falar de container e vai falar de teste. Então, muita gente inicia as suas aventuras no mundo do DevOps, né? Primeiro, sem conhecer nada, acha legal, acha que a parada é Docker, ou então acha que CI/CD é Git e tal. Aí vocês estão começando a ver que é uma coisa um pouco maior. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais esses conceitos, tá? Dentro de uma outra perspectiva aqui. Que perspectiva é essa? A perspectiva é de que quando a gente está usando CI/CD, a gente está querendo dar suporte a um processo, a uma coisa maior. Que processo é esse? Um desenvolvimento agile, tá? Então, assim, são ferramentas que foram pensadas, foram processos que foram pensados para você melhorar o seu desenvolvimento agile. E a gente vai ver o que faz parte desse pacote, né, quando a gente está usando. Então, o primeiro a gente vai falar de containers. Cara, eu não podia até passar um pouco sobre o teste, porque o teste obviamente tem disciplinas específicas para isso. Container, vocês têm uma específica, vocês já fizeram a disciplina de container. Mas lá vocês aprendem a usar o container em si. Agora a gente vai entender por que CI/CD precisa dele. Então acho que esse que é o ponto todo. E depois a gente vai falar sobre testes. Por quê? Eu digo que container e testes estão muito interligados porque o pessoal de teste, com o uso de CI/CD, que é o processo de automação, integração, frequência, usando o container, cara, ganhou um poder que era não assim, ninguém conseguia pensar na forma como isso é feito hoje em dia, como assim, na limpeza como isso é feito hoje em dia. Porque antigamente, depois de fazer teste, havia uma neurose de limpar o ambiente do teste para poder executar outro teste, de modo que o teste, assim, o teste vai ser executado? Vai. O sistema está na mesma situação, na mesma configuração que estava antes no teste anterior. Tipo, esse teste está sendo repetido. Quando ele está começando, o sistema está no mesmo estado que estava no início do outro teste. Porque a ideia é que a gente não polua, ou não suja, ou não macule o teste com o resultado do teste anterior ou com o ambiente do teste anterior. Ele tem que começar sempre na mesma posição. Cara, eu digo que o container resolveu essa parada de forma elegante, assim, bonita, um negócio bacana demais. Vamos entrar no assunto aqui. Então vamos lá, vamos falar de container CD. Então assim, o uso de container dentro da parte de Continuous Delivery e Continuous Deployment, dentro do mais do específico de Continuous Delivery, é legal porque é o seguinte, a gente tem essa unidade de software e você consegue aprimorar muita coisa dentro aí, porque ela garante uma parada que é difícil você garantir num sistema assim aberto, como eu vou dizer assim, não, porque o container é uma coisa, é um mundinho fechadinho, né? Uma coisa mais aberta, que é a consistência. Acho que a parada toda é essa. Se você rodar 100 vezes você vai ter a garantia da consistência, porque o container, ele é uma máquina de estado. Porra, isso que é um legal. Por ele ser uma máquina de estado, se você guarda uma imagem de um container, cara, eu quero a imagem nesse estado, e você, eu quero repetir o teste, volta o container para daquele estado, cara, ele vai ter exatamente aquele mesmo container que você usou antes. Então, eu acho que isso é uma característica do uso de container que facilita muito em relação àquilo que você faz num sistema sem container, um sistema diretamente no host, tá? Então, por isso que eu digo assim, quando a gente está durante a graduação, muita gente às vezes conhece só no final, o ideal é conhecer o mais rápido possível. E você aprender a usar container ou se interessar por container mais cedo. Por quê?
você começa a ver esses benefícios aparecerem aqui muito rápido. O primeiro é portabilidade, tá? Então, como o container guarda o aplicativo e dentro dele as dependências que aquele aplicativo tem, você não polui o teu host com coisas que são específicas de uma aplicação. Aí você evita ter guerra de versão, tipo, para rodar uma coisa tem que ter a versão daquele software, para rodar outra tem que ter outra versão, mas essas duas coisas não podem conviver entre si. Isso eu vou falar para vocês, isso aí sempre foi um pesadelo de quem trabalha com software, que tem que mexer com muitas bibliotecas, tem muitos módulos, onde os módulos, quando eles funcionam sozinhos, ok, mas eles não conseguem funcionar na mesma máquina porque eles têm um conjunto de dependências diferentes. Cara, é um pesadelo, cara. Então, assim, imagina você ter que operar, fazer build de sistemas que vão ter diferentes softwares e eles vão ter dependências diferentes que às vezes são incompatíveis entre si na mesma máquina. Tá? Então esse é um caso básico, eu acho que a portabilidade você mantém. E uma coisa interessante, né? Até isso contra a plataforma, né? Você pode rodar em outra plataforma, bacana, show de bola, tá? Então, a consistência que você tem daquilo que vai funcionar em produção, vai funcionar em teste, vai funcionar em desenvolvimento, fica muito maior. Eventualmente acontece alguma coisa? Pode acontecer, mas é muito menor, tá? 2. Isolamento, cara. Esse cara aqui é outra coisa que eu acho bem legal. Isso aqui eu estou vendendo uma coisa que vocês já ouviram à venda, tá? Estou só reforçando porque dentro de CI/CD você vai fazer deploy, você vai fazer entrega, você vai deixar as coisas funcionando, mas você está imaginando, às vezes você está desenvolvendo uma aplicação, que ela tá funcionando lá, a feature está funcionando isolada, mas no dia a dia da produção ela vai funcionar junto com todo mundo. E, cara, estando em container, você evita qualquer problema de instalação de um novo container, não sei o que, vai influenciar o teu. Cara, o container é isolado. Então, acho que isso é muito legal. E escalabilidade. Esse cara aqui eu vou dizer para vocês. Vamos supor que vocês têm uma plataforma de serviço que tem aquele driver de arquitetura. Não, a minha arquitetura ela tem que ser elástica. Não, a minha arquitetura ela vai usar propriedade de sharding. O que é? Você tem um sistema e ele vai escalar horizontalmente. Eles não têm memória, eles pegam memória de algum lugar ou o processo recebe aquele dado que ele vai trabalhar e só joga, ele não tem que guardar estado e tal. Pô, a carga está aumentando. Pô, você sobe outro container, cara. Aí ativa um load balance e vai jogando as coisas entre os containers. Eles vão lidando com o negócio tranquilo e tal. Então, você consegue ter uma propriedade elástica no teu sistema sem mexer, cara, em muita coisa. É só fazendo realmente configuração de orquestração de container. Acho muito legal isso aí, tá? Então, adicionar, remover esses caras aí fica uma coisa muito simples, tá? Porque você vai usar a mesma imagem. É como se fosse assim. É como se usar objetos de maneira bem consistente assim. Pô, então eu acho escalabilidade com o uso de container dentro de uma situação de CI/CD, pô, é fantástico. Deixa eu ver se tem mais aqui. Rápido tempo de implantação. Cara, já está pronto. Você vai rodar. Você guardou a imagem do jeitinho que ela precisa para funcionar para rodar start um container. E você ainda pode deixar container, que eu digo assim, o container no micro-ondas. Tem sistemas que hoje da cloud que já deixam o container em pré-estado de execução para sistemas que tem que ter uma resposta muito rápida. Ainda tem essa parada também, tá? Então, outra coisa legal, entregar funcionalidade nova. O container novo está funcionando aqui, pô, o que está funcionalidade antiga, você quer passar para uma nova, é só questão de subir um container, ele subiu, você desativa o outro, você tem até orquestrador que faz isso. O downtime é mínimo, tá? E você consegue ativar, corrigir bugs de uma maneira muito mais específica, porque como você sabe que o container está isolado, cara, subir um bug fix com um container novo é muito mais rápido, tá? Consistência, que eu já comentei antes, e versionamento. Então, isso aqui que eu acho legal. Por que esse cara aqui é legal? Lembra aquilo que eu falei na aula passada? Pô, professor, e a parada? A gente pensa tudo no dia que tá bonito, no sol que tá brilhando e tal. Mas no dia que tá nubladinho, no dia que chove, no dia que inunda, no dia que não dá bom, cara, o que a gente faz? Você pode ter um controle das suas imagens, das suas features, do seu sistema. Aí vem uma gestão que não era pensada antes, mas que existe hoje, que
para as empresas que veem valor nisso, você é capaz de fazer uma administração das versões do teu container, da tua aplicação. Qual o container que tinha tal coisa? Ah, a gente mudou uma feature nova. Qual o container novo que subiu? A feature deu problema. Está causando queda, não sei o que, tal. Você pode fazer automaticamente um sistema que... Qual foi a última imagem que estava rodando redondinho? Sobe essa imagem de novo. Então, assim, você ter o controle de versionamento de imagem e tendo um track do que estava funcionando ou não funcionando em cima dela, você reverter para versões anteriores, versões alternativas, é muito mais fácil. Fora um negócio que eu não sei se vai ser comentado aqui, na parte de versionamento isso aqui é comum pra caramba. Você tem uma feature nova que você quer fazer um teste nela. Você já fez um monte de teste nela em desenvolvimento, teste em ambiente fechado, mas você precisa fazer um primeiro teste nela em produção, usando aquele teste AB. Você precisa baixar alguma coisa? Não, você pode rodar, subir um container daquela nova feature, tá? Numa porta alternativa e mandar o load balance, 10% dos clientes vão para a interface nova. E você faz o track naquele cara novo. Pô, então olha que legal. Você consegue manter duas versões da mesma feature rodando para avaliar se ela tá aguentando a carga, tá direitinho, tal, papá. E aí ir direcionando ela para o container novo e depois desligar. Esse processo de fazer as coisas sem desligar ficou muito mais fácil com o container. Galera, nossa, antigamente você tinha... Às vezes subia um computador novo, subia uma máquina nova, subia um servidor novo, tá? Às vezes você tinha que... só podia ficar numa máquina só. Você tinha que subir numa porta diferente. Fazer uma brincadeira. Difícil às vezes com proxy para poder fazer a troca de maneira transparente e tal. Então assim, fazer coisas em tempo real, sem downtime, é um desafio. E pô, versionamento com container facilita muito isso aí, tá? Então é uma coisa que eu posso dizer para vocês. Eu sempre sou muito a favor de tentar fazer as coisas sem desligar, tá? Eu acho muito profissional. E quando a arquitetura do sistema, o software pensado nisso, desde a primeira versão, aí você vê o container atuando de uma forma muito protagonista na parada, né? Acho muito legal falar isso. O ambiente de desenvolvimento local é aquele negócio de garantir a consistência de que você vai usar aqui no teste, vai manter o mesmo. E eu acho legal, né? Integração contínua, né? Então o fluxo fica todo direitinho, tudo bacana. Todo mundo sabe que dentro daquele ambiente vai estar tudo 100% consistente e tal. Então você mantém o fluxo direitinho. Todo final de dia tem um container com a imagem que foi gerada naquele dia, toda noite e tal. Pô, bacana. Basta a galera seguir aquele velho preceito. Cara, não sobe software quebrado, tá? Ele não precisa estar finalizado, mas não, ele tem que estar buildando, por exemplo. Pô, toda noite você consegue fazer um nightly, entendeu? E ter o build, uma imagem em Docker lá com a última versão do software rodando, cara. Pô, legal. Então é uma coisa bacana de a gente ver funcionando, tá? Aí pensando assim, né? Você pode fazer container para fazer ambiente de teste isolado, que eu acho muito bacana. Tipo, suponha, tu tá no ambiente lá de desenvolvimento e tu quer fazer um certo tipo de teste. O pessoal do teste já prepara, olha cara, tem um container aqui que já tem um banco de dados com dado de teste, é só tu executar aqui dentro. Tu não precisa configurar banco nem nada, o container já foi preparado. Tá? E toda vez que tu pegar aquele container, se tu pegar a imagem, baixar a imagem de novo, a imagem vai estar zerada do jeito que estava o banco. Então assim, não vai precisar ter aquele processo todo de baixar, não sei o que, não. Baixa a imagem de novo, aquela imagem zerada no estado inicial que o banco estava antes de fazer o teste. Tem uma consistência, eu acho que é bem interessante. Isso aí daí me vem a fazer uma pergunta. Algum de vocês aí tem experiência de um lugar que trabalha, um lugar que já atuou, usar esses tipos de estratégia usando container? Tipo, você tem um container para fazer testes específicos que mimetizam a produção. Tipo, tu troca o container da produção pelo container de teste e executa o teste. Vocês já brincaram em algum lugar que tem esse tipo de estratégia funcionando? Quem já teve aí, levanta a mão, pode falar. Ou quem não fez. É interessante, cara, porque isso deveria ser uma coisa já comum hoje em dia, dado a popularidade que os containers têm. Tá? Pra vocês terem ideia. Então eu acho que é uma coisa bem legal. E esse negócio do teste funcional e teste de aceitação, você pode preparar
um ambiente já do container só para fazer o teste. Então você não precisa bagunçar. Tipo, eu lembro bem na época que a gente não tinha esse negócio de Docker, a gente tinha o processo de teste. Aí o que acontecia depois? Que era bizonho. A gente tinha um script que era para limpar o sistema, os logs, não sei o que, porque o teste sujava tudo. Tá? Para limpar, lavar tudo antes de a gente botar na produção de novo, ou deixar novamente disponível em produção. Tá? Então era um negócio muito estranho. E a gente, aí vai que deu um bug, o script de limpeza não roda, fica alguma coisa de teste lá. E não era incomum, galera, acontecer bug, acontecer um problema, porque uma coisa do teste tinha ficado lá. Era um negócio bizonho de acontecer. Por quê? Para começar a rodar algumas coisas, você faz o teste, mas tem a parada do teste insight. Tipo assim, antes de você deixar disponível, você tem que rodar alguns testes simples na produção para saber se na produção está tudo funcionando. Ele pode ter passado em todos os testes antes, mas uma vez que está na produção, tem que rolar um pequeno testezinho lá, tá? É o teste que a gente chama de homologação. É o teste de homologação. Ele está no ambiente de produção, está homologado, está funcionando. Cara, e tu pode fazer uma parada dessa com container, que é muito mais limpo, você não evita um monte de bagunça que poderia acontecer numa situação normal. Então, eu digo para vocês que tipo, eu tive que fazer muito script de limpeza, de teste, fazer teste de homologação na época que a gente estava trabalhando aqui no contrato aqui com o governo, com a aeronáutica. Então, assim, era um negócio que dava trabalho. Agora, eu fico imaginando, cara, já pensou se tivesse container naquela época? Bicho, ia ser muito menos pesado o trabalho. Então, pra vocês terem ideia de como é que a gente tem acesso hoje, eu falando, naquela época a gente tinha um monte de coisa e ainda era muitas coisas pagas. Hoje isso aqui, galera, tá de graça. Isso aqui é o mais absurdo. Então, assim, você tem poder de fazer muita coisa complexa em pouco tempo e com uma qualidade monstra. Então, eu acho que é muito legal reforçar esse ponto. Principais ferramentas que vocês têm que lembrar, né? Obviamente o Docker tá lá, é o cara, tá? É mais conhecido, amplamente usado, ele virou padrão de mercado, tá? Tem o Kubernetes, tá? Que é o orquestrador do Google, tá? Lembrando, o Docker tem um orquestrador que vem dele, que é o Swarm, tá? Mas o Kubernetes ganhou muita popularidade, tá? Então dado a forma como o Google Cloud Platform funciona, o pessoal pensou no tipo de orquestração de container mais elaborado e tal. Então, mas assim, galera, é muito específico, tá? Aí é o tipo de coisa que já entra em coisas que precisariam de cursos tal só para isso, tá? Lembrando, não é toda aplicação cuja arquitetura ou cuja demanda exige Kubernetes, tá? Tem coisas que são pensadas para isso. Dá para usar Kubernetes em qualquer coisa? Dá para usar o Swarm em qualquer coisa? Dá. Caso você queira, dá. Mas o negócio é o quão confortável você está em fazer isso. Eu sempre digo, primeiro é bom você saber fazer o sistema base, usando os containers mais simples, e depois você entender como modularizar a tua aplicação a ponto de, cara, eu preciso daquele serviço todo online ou eu preciso só de uma feature dela online? Aí, se outra feature aparece, eu subo um container para ela ou ativo um container para ela. Então, é uma forma de pensar aplicações que aparece quando você usa Kubernetes. Jenkins, por que o Jenkins está aí, galera? Eu vou falar para vocês. O Jenkins é uma das melhores formas de você aprender a usar boas práticas de CI/CD com container. O exemplo que eu vou dar claro para vocês, os meus alunos de CI/CD a partir desse ano, eles já são obrigados a fazer o trabalho final deles do Jenkins com container. O que é? O Jenkins organiza o sistema de teste e os testes têm que rodar em containers diferentes. Tá? Então, olha que legal. O aluno tem que fazer um pipeline onde o build é feito num container e são executados testes em containers diferentes. Aí o aluno tem que aprender a usar o Jenkins para startar, fazer o controle dos pipelines, e tem que aprender a usar o Docker Compose para gerenciar a configuração dos containers e como é que eles vão rodar. Então, assim, cara, o Jenkins ele é um aliado desses caras, tanto quanto o GitHub Actions, tanto quanto o GitLab, tanto quanto o Google Cloud Platform, tá? Como eu comentei, o GitLab, o Travis, o CircleCI, esses caras estão juntos aí, assim, dado a necessidade que eu falo disso aí. E o que eu gosto de lembrar sempre? Isso é uma analogia que tem no livro que eu peço normalmente pro pessoal ler, depois eu posso até botar aqui a referência, que é assim. Imagina que
o desenvolvimento agile, o desenvolvimento que a gente faz hoje em dia, é um carro top. Carro de corrida, Gran Turismo, Fórmula 1, tá, aquele negócio todo. Cara, um carro desse corre muito bem, corre ótimo quando a pista permite. O que é que eu quero dizer? Cara, não adiantaria nada tu ter um Bugatti Veyron, entendeu? Aqui em Manaus. Onde é que tu vai conseguir andar com um carro desse aqui em Manaus? Não tem, cara. O que é que tu ia conseguir o que é que tu ia fazer com um carro que consegue decapitar formiga aqui em Manaus? Tu não consegue fazer nada. Tu ia parar no primeiro quebra-mola. O primeiro quebra-mola asfaltado de alguma rua, de algum lugar, tu ia parar nele. Tá? Porque o quebra-mola asfaltado tu não vê, é um quebra-mola ninja. Só sabe quem é o local, entendeu? Aí ele frente da hora. O cara que não sabe passa por cima. Em alguns lugares, eu gosto de falar isso, lá no Principado de Mônaco, onde tem a folclórica corrida de Fórmula 1 de Mônaco. Cara, ela é uma corrida de rua. Mas antes de acontecer a corrida, o pessoal da FIA vai lá e verifica. Sem brincadeira, galera. Desnível de centímetros. Tem lugares lá que quando o desnível passa de uma certa quantidade de centímetros, tem que ir uma equipe lá e corrigir isso, porque senão os carros não vão correr. Então, assim, essa aqui é uma coisa interessante a gente ver. Então, assim, o que permite um desenvolvimento agile acontecer de forma realmente agile, de forma ágil, da forma como ela foi pensada? Se você tem um pavimento que permite isso. Quem é o pavimento do agile? Cara, CI/CD usando container. Essa é a analogia mais perfeita. Tu quer que a parada corra rápido, corra bacana, obedecendo os princípios para qual ela foi pensada em obedecer, tu tem que ter o local onde aquele negócio ocorre suave. Senão tu vai estar tentando botar um carro de corrida, um carro super esporte numa das ruas lá do, sei lá, do Jorge Teixeira que estão sem asfaltar há 2 anos. Cara, no período de chuva. Horrível, né? Triste. Se os meninos do Uber, que usa aqueles caras, usa Quid, estão destruindo, imagina um carro desse. Então, assim, é para vocês terem essa percepção de como isso aqui é importante. Desafios atual. Isso aí, você tem que saber gerenciar a imagem. É um novo problema que não é tão grande, mas você tem que saber gerenciar as imagens. Tem que ter eu vou falar para vocês, já existe solução para isso, tá? Monitoramento e log. Não adianta fazer a coisa sem monitorar, tá? Por quê? Eu digo para vocês que é uma coisa muito legal. Container permite também fazer algumas coisas muito bacanas, que é você monitorar o container, carga que ele está utilizando, memória que ele está utilizando. Então você consegue fazer um dashboard de infraestrutura, porque eu acho que muitos de vocês devem estar acostumados com o dashboard da aplicação. O que é o dashboard da aplicação? Quanto de venda está acontecendo, quantos usuários tem online, não sei o que, tal. Mas sistema não é só isso, tá? Isso é coisa de usuário. Para quem é dev, para quem parte da infraestrutura, precisa saber se a coisa está funcionando, tem que ter, em tese, quando o cliente enxerga valor nisso, quando o cliente é esperto e enxerga valor nisso, eu acho que faz parte do processo do analista, do arquiteto de sistemas explicar essa vantagem para o cliente, que vale a pena investir no desenvolvimento disso, é ferramenta de monitoramento de dashboard de infraestrutura. Isso aí envolve já monitorar agora o container. O que é? Como é que está a carga das máquinas? Como é que está a memória RAM? Como é que está o throughput de rede? Do mesmo jeito que a gente vê, o cabo de rede a gente está com problema de link de internet, não sei o que, papá. Pô, dentro da tua aplicação, dentro do teu serviço, você deveria estar monitorando como é que está a carga de processador dos teus servidores, como é que está a quantidade de memória RAM que está sendo ocupada, como é que está a memória de swap, como é que está a RIP do teu sistema, como é que está o throughput da placa de rede, como é que está o barramento. Por que isso é importante estar monitorando durante o ciclo de vida da aplicação? Porque você pode depois entender qual é a hora de pico, qual é a hora que você corre mais risco de cair. Tipo, você consegue entender, no dia a dia normal, quanto você chegou à carga máxima que o sistema. A quantos % da carga máxima você chegou do sistema? Aí você consegue se planejar para um evento diferente, tipo um Dia das Mães, uma Black Friday, um Dia das Crianças, um Natal. Então, para esse tipo de coisa acontece. Muito, 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 muito. Então, esse monitoramento aí, eu acho que o container ajuda demais também, por ele centralizar e isolar as aplicações, tá? Segurança. Segurança ainda é um desafio para container. Posso dizer para vocês isso com todas as letras, tá? Principalmente em ambiente de produção. O pessoal se fia muito na segurança da máquina, do acesso à infraestrutura de rede que acessa o cara. Mas o container, se tem segurança, isso é uma coisa que está sendo trabalhada, entendeu?
É uma das coisas que a gente vê que está sendo desenvolvido no roadmap da parte de container. E a cultura DevOps, galera, é um desafio, tá? Por quê? Isso tudo que eu falei para vocês envolve o cliente entender o valor que tem em ter mais segurança na hora de trocar as coisas, ter mais agilidade caso aconteça um problema, como é que a gente troca para uma infraestrutura previamente estável, tá? É porque assim, muitas vezes a gente vende a parada só pensando no caso bom, cara. Mas tem aplicações, tem ambientes, tem cenários onde você ganha o cliente vendendo. Cara, caso aconteça uma porcaria, a gente volta rapidamente. E você pode demonstrar a porcaria sendo simulada e o negócio respondendo adequadamente. Do tipo, cara, eu vou puxar aqui a tomada, vai desligar esse servidor. Olha o que vai acontecer. Se deslocando para outro lugar. Ou então assim, eu vou simular aqui um monte de cliente aparecendo simultaneamente. Olha, vê o que vai acontecer. Simulando uma carga de Black Friday. Caraca, o cara vê tudo funcionando, sem cair, respondendo de acordo. Isso é o tipo de coisa que poucos clientes veem valor, mas que leva a um nível de desenvolvimento de software superior, entendeu? Ao que a gente consegue ver na média do mercado. Então digo para vocês que é uma coisa que a gente deve levantar como cultura. Eu acho bacana isso também, tá? Lembrando, isso aí acontece porque normalmente quando o cliente, a empresa depende do software para viver e aí a uma certa hora depende dos seus projetos e depende da confiança do cliente, cara, ela começa a oferecer esse tipo de coisa. Por quê? O cara fala assim, eu tô num mercado onde tem muitos players e tem muita competição. Como é que eu me diferencio dos caras? Oferecendo uma infraestrutura dessa, oferecendo esse monitoramento, oferecendo... Então você começa a ver essa competição de player tentando se diferenciar, não só na parte que funciona bem, mas quando a parte não funciona bem. É nessa hora que você consegue ver. Eu gosto de falar, né? Quando o mar abaixa, quando a água seca, aí você descobre quem é que tava pelado. Aí você vê, pô, aquele cara. Não, aquele cara ele tava bacana, ele tava peladão. É na hora da vazante que a gente descobre quem tava preparado, tá? Então, assim, a gente tá vendo que os desafios principais são planejamento, que eu digo para vocês, atualmente a galera já tá nessa vibe, né? Tá todo mundo se questionando. Pô, cair de maduro em cima do desenvolvimento sem pensar não é uma boa ideia, com certeza. Então, o pessoal está começando a ver que as outras engenharias já vêm fazendo isso há séculos, a gente não deveria ignorar. Planejamento adequado é importante, tá? Equipe treinada é importante. O pessoal acha que hands-on, entra, vai aprender fazendo. Isso é legal? Para alguns cenários, cara, mas o ideal seria a pessoa ter o treinamento mínimo para entender o que está fazendo, cara. Para não fazer besteira. Por quê? O risco é maior. Pode ter certeza, cara. O lugar que o cara entra sem saber nada, é jogado. O cara tem que aprender em 4 horas um negócio que aí vai correr muito risco de botar no ar sem entender o que está fazendo. Aí provavelmente não depende daquilo para viver, cara. Provavelmente, porque uma empresa que depende de uma coisa muito séria para viver, ela não deixa a gente sem saber muita coisa tocar em coisas perigosas, não, tá? O cara tem que ter treinamento. E investimento em ferramenta. Por que a gente fala investimento, não é gasto? Porque isso devolve depois em qualidade, né? Então é bacana. Melhores práticas e tendencialidade de containers, estão toda hora melhorando, tá? Isso é outra coisa importante, galera. Container tá toda hora evoluindo, cara. Já apareceram mais coisas novas que talvez entrem em próximas versões aí do Web Academy, que são os microcontainers, cara. Muito bacana. É um negócio... Deixa eu ver aqui. Se eu vou colocar aqui. Microcontainers. O cara já tá colocando aqui software. Tem que botar software porque senão a galera não entende, né, cara? Olha aí. Olha esse cara aqui, cara. Já tá saindo esse cara aqui, cara. Já tá rolando, entendeu? Os microcontainers, cara. Já tá aparecendo, já tá aparecendo. Porque a parada toda é... Vocês já perceberam? Eu acho que vocês na hora de porque eu não comentei isso antes, antes porque eu posso dizer para vocês. Vocês devem ter notado lá no curso de container que você faz um hello world lesão,
é meio 500 mega. Que porra é essa, cara? Eu vou fazer só um... É um módulo que tem um Hello World, cara. Como é que essa porra pode ocupar 500 mega? Não era pra ser 500 mega, cara, entendeu? Muita gente se perguntou isso também. Por que que pra fazer um container de uma aplicação tão lesa eu preciso de 500 mega, cara? Só um Hello World, cara. Obviamente a gente imagina que vai fazer coisas melhores. Alguém está se perguntando sobre isso também, cara. E aí começou a aparecer essa ideia de micro container. É você pegar o container e deixar mais enxuto ainda do que puder, cara, entendeu? Então aí os caras estão explicando aqui, entendeu? Ó. Usando o Node Image, ó. Você vai usar a aplicação Node Mínima que eu tava falando, né? Olha aí. 640 megabytes, cara. Entendeu? Pô. Tu quer fazer só um hello, cara. Hello Web Academy, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí o cara vai falando, pô, e se ele fizer uma parada que pega só 20 mega? Fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas bibliotecas, não sei o que, tal. Então tá começando a aparecer isso aqui, cara. Não? Tô falando pra vocês, ó, tá rolando. Tá rolando. Estratégia. Tá evoluindo, entendeu? Então assim, por isso que a gente tem que ficar ligado. A nossa área, eu gosto de falar, é que nem instrumento musical. Tem que estar treinando toda hora, senão tu perde a manha. Entendeu? Aqui é igual. Então o desafio está sempre aparecendo na área de container. Então isso aí vocês têm que olhar. Quem aí já conhecia essa estratégia de micro container? Levanta o dedinho aí, dá um ok para mim. Alguém já conhecia micro container? É um negócio cutting edge aí, cara. Tá aparecendo bem recentemente. Então, e já digo, fiquem de olho, porque isso aí vai começar a virar padrão, porque a galera... Imagina, o micro container significa que não é que ele sobe mais rápido, além de subir mais rápido, ele pode ser copiado mais rápido. Então, num mundo onde velocidade é uma coisa que está sendo cobrada, e uma coisa de 20 MB para cima e para baixo, tipo, em vez de mandar 800, 1 GB, tu manda 180 MB, cara, roda em qualquer lugar. Você consegue permitir rodar uma coisa dessa no celular já. Então, assim, tu vai ter um celular servidor, cara. Pois é, cara, já tem, já permite já. Então, é um negócio bem interessante. Legal, isso aí é pensando na parte container da história, tá? Bora ver agora a parte teste, tá? A sessão teste do negócio. A gente vai ter depois a demonstração de algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês, e aí a gente mostra para vocês o laboratório que vocês vão ter que executar, que é uma parte um pouco mais elaborada disso que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou mostrar, obviamente, algumas coisas já feitas, tá? Agora, vamos cair em cima de teste. Pensando aqui em teste direitinho. Vocês já fizeram a disciplina, alguns de vocês viram isso na graduação com detalhe e tal. Por que eu digo que teste é o braço direito de um Agile, mas ele precisa de CI/CD para rodar? Por quê? É o seguinte, para você garantir teste automático, assim, o teste acontecer de forma efetiva, ele tem que ser frequente. Tá? Por quê? Aquele papo que a gente comenta de engenharia de software lá desde a abobrinha lá que nasceu em 1970. Quando o problema é detectado cedo, corrigir ele é mais barato. Olha que legal. Quando um problema é detectado com antecedência, você tem que fazer menos malabarismo para poder ajustar o cara. Tá? E alguns problemas são, às vezes, de ordem de arquitetura, são estruturais. Então, se o problema estrutural for detectado cedo, a estrutura é adaptada mais rápido. Então, qual é o ponto todo aqui de a gente poder usar teste em cima desse negócio aqui? É porque você melhora a qualidade do software, você começa a testar mais cedo. Você não vai começar, tipo assim, se a sua empresa trabalha com aquela ideia de vamos fazer desenvolver e depois vamos testar, você está fazendo cachoeira, você não está fazendo agile, você está fazendo apenas, eu chamo cachoeira separado em sprints. Olha que lindo, cara. Fala a verdade, galera. Quem já fez cachoeira separada em sprints aí? Pode levantar a mãozinha. Faz aí, mostra pra mim. Fala que é verdade, fala que é verdade. Cara, vou comentar, né? Cachoeira separada em sprints é o top atualmente do mercado, né? Duvido que dentro de uma sprint você executou todo o processinho, teste unitário, teste de integração daquilo que já estava antes. Tipo, na hora de fazer o Plane Poker, alguém tá falando, não, cara, ó, a gente vai fazer a feature aqui e vai ter o teste de integração com o sistema.
cara mal faz teste unitário, às vezes, tá? Já digo pra vocês, no mundo real, o mundo real, cara, ele não é cheiroso, ele não é bonito, cara. É aquele cara que bateu uma laje o dia todo e tá voltando pra casa apertado, cara. Então, assim, não é legal, bicho, não é legal. Não dá pra tomar banho. Benefício de teste, cara. Já vou só repetir o chovendo molhado que vocês já sabem. Quando você automatiza, evita erro de execução. Você aumenta a qualidade. E se ele é feito com uma frequência correta, você detecta também erro, que eu chamo de. O erro infiltrado. É quando é corrigindo um bug, gera outro. Tá? A gente chama de regression. A gente vai falar daqui do teste de regressão. Tá? Então você faz esse cara aí. Outra coisa é feedback imediato. Tá? Então, você permite que os desenvolvedores já vejam esse negócio de uma maneira mais leve. Assim, é porque assim, quando você tem muitas camadas de software trabalhando uma em cima da outra, qual é o problema desse negócio? É quando o erro na camada de baixo, cara, ele propaga para outras camadas. Então, esses são os erros mais preocupantes quando você está desenvolvendo software. Erro que a repercussão do erro do bug é muito séria. Tá? Então, esse feedback imediato aí é melhor. E, obviamente, aumenta a colaboração, tá? Entre a equipe de teste e a equipe de desenvolvimento, tá? E, assim, e quais são as sugestões que a gente gosta? Tipo, eu como professor já pratiquei isso aqui em ambiente de trabalho, tá? Primeiro, teste unitário. Tá? Então, teste unitário executado logo. Então, você já prepara a tua aplicação com teste unitário, tudo bonitinho, tá? Não sei o que, aquele negócio bacana. Show de bola. Depois, você tem um ambiente de teste de integração, onde você automatiza as ferramentas de teste, automatiza as ferramentas que analisam o dado, você aproveita os testes para fazer medida de qualidade do software, quanto a carga, quanto a ocupação, quanto a resposta, assim por diante, tá? Você faz teste de regressão. Chegou uma versão do módulo novo, refaz o teste do sistema inteiro para ver se aquele módulo novo ali não quebrou alguma coisa em um outro lugar. Não, ninguém gosta de quebrar as coisas de verdade, tá? Mas acontece. Tá? Vou dizer para vocês, acontece principalmente quando você tem mudança de requisito assim séria no meio do sistema. Ou quando aparece uma feature nova que ela vai um pouco contra a filosofia do sistema, alguma coisa do tipo assim. Ou quando a coisa é feita muito rápido. Para falar bem a verdade, tá? Teste de aceitação, né? Acceptance test, né? É aquele teste que é contratado com o teu cliente. Você já pode deixar um ambiente só preparado para esse teste, tá? Teste de função. E aquilo que eu falei para vocês, né? Que tem aqueles outros testes que a gente coloca, né? Teste de homologação. Tipo, o software está no ambiente de produção, agora a gente vai fazer um teste aqui dizendo que, pô, as funções básicas do sistema estão rodando direitinho. Teste de desempenho. Tá? Cara, esse aí eu digo para vocês, não é todo sistema que precisa. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer. Não é todo sistema que precisa, mas todo mundo deveria fazer. Por que deveria fazer? Questão de engenharia, cara. Tu tem que saber qual é o limite do teu sistema. Simples. Sem brincadeira. Cliente é um tipo de cara que não pensa nisso até a hora que acontece. A hora que a casa cai. Ele não sabe. Seria muito legal todo mundo entregar um sistema para alguém e falar, cara, olha, dado as máquinas que o software que você me pediu para fazer, o software está instalado nessas máquinas aqui, da forma como ele funciona, ele vai aguentar até tanto. Tu pode dizer isso pro cara. Tu deveria ser capaz de dizer isso. Tipo assim, olha, a gente vai aguentar até tantos usuários num certo período de tempo X aqui usando esse sistema. A gente aguenta, tranquilo. A partir de tal coisa a gente não garante. Tá? Aí o que tu pode falar pro cara? Ó, monitora aí. Quando estiver chegando perto disso aí, talvez a gente tenha que fazer uma revisão. Tem que mudar para uma infraestrutura melhor. A gente vai ter que readaptar aqui alguns módulos e tal. Galera, isso aí, assim, é base, cara. Seria a base, tá? Para qualquer software médio porte para cima. Software casinha de cachorro, claro que não precisa, mas tipo assim, você acha que um software vai custar mais de R$500 mil para ser desenvolvido? Eu já acho que o teste de carga já deveria vir no pacote já, tá? Você deveria saber cobrar isso aí. Quem aí na sua empresa
já fez o software e falou, cara, nós entregamos nosso software com um teste de carga, o cliente sabe exatamente quantos clientes por minuto, quantos clientes por hora a gente consegue atender na carga tranquila, sem ter nenhum tipo de interrupção. Vocês já entregaram um sistema assim, que faz esse tipo de coisa? Ele saiu do desenvolvimento com a chancela, olha, nessa infraestrutura aqui ele aguenta tanto? Olha aí, ó. E tem gente que, ó, por isso que eu falo, a gente aqui no Brasil tá muito atrasado em muitas coisas, tá? E eu falo, isso aqui é o tipo de coisa que é assim, o cliente não vai pedir. Ele não precisa pedir. Isso aqui é o tipo de coisa que o cara faz. É tipo, assim, eu gosto de comentar bastante. Engenheiro, pô. Engenharia. Eu podia dar. Eu tava pensando no exemplo aqui de biologia, de medicina, tá? Mas assim, exemplo de engenharia, cara. Tipo, tu vai pedir concreto usinado, entendeu? Ele já te entrega um teste. Tu pede concreto usinado, eles já te dão um teste da tua amostra, tá? Por que eles fazem isso, entendeu? Porque eles sabem que eles têm que ter, olha, se caso aconteça alguma coisa, ó, o concreto que eu tô te vendendo aqui, ele passou, ele é um concreto de qualidade. Tu não precisa pedir. Tá dentro do custo de fazer o concreto e executar o teste, entendeu? Seria a mesma coisa pra gente. Você, na hora que você dá o preço do software, você deveria dar o preço de teste, de testar. Porque isso, lembrando, fazer software não é cuspir código da função. Fazer software é muito maior que isso, tá? Fazer software, cobrar software é desenvolver o software, testar o software numa míriade de situações. Aí você garante a qualidade. Então, entregar o software com qualidade faz parte do preço do software. Então, no teu backlog, não podia ter só as funções que o cliente pediu. Tem as coisas que o processo de desenvolver software exige, tá? E vocês não deveriam fazer o mínimo do mínimo do mínimo, entendeu? Tinha que fazer o básico. Então, isso aqui faz parte do básico. Eu gosto sempre de comentar, tá? Por isso que eu falo, galera, saber engenharia de software é importante, tá? É muito legal. Coisas que você consegue rodar dentro de container, dentro de sistema de CI/CD automático e tal. Tipo, a gente tem o JUnit, que é para... Assim, vocês vão ver que existe... Cada um dos tipos tem para ambientes voltados a linguagens e tal. Tipo o Selenium, o Aspect, o PyTest, tem o Jest. E tem, tem frameworks de teste, né? Como o Selenium e assim por diante, tá? Para fazer teste de interface, que eu acho muito legal, tá? O Cypress, o Postman. Quem brinca com... Todo desenvolvedor back-end já sabe, né? Que o Postman tá lá para te ajudar. E você tem coisas que você pode fazer para testar, fazer... eu acho que o Insomnia, fantástico também, eu devia até colocar ele aqui, para fazer a avaliação, o uso de APIs e tal. Então, assim, galera, é um monte de coisa. É um monte de coisa. E a gente sabe que testar front-end é complicado, tá? Mas a gente tem ferramentas que podem fazer testes até razoavelmente bem, se você souber usar bem um Selenium para fazer teste. Quando a empresa ver valor nisso no produto que ela está desenvolvendo. Sempre fazendo essa reiteração, tá? Desafios que eu vejo na parte de teste dentro do processo de CI/CD, dentro de pipelines de CI/CD, tá? Primeiro o que é a cobertura adequada, tá? O que é cobrir de forma adequada o teu software? Por exemplo, o cara descobrir que a interface dele está funcionando em Full HD, mas basta o cara arrastar a janela um pouquinho, quebra tudo, entendeu? Tem um nível de tolerância? Isso aí deveria estar sendo coberto em teste? Ah, cara, a gente fez o teste da interface de um jeito, aí passou ponto legal se ela quebra. Não. Ah, a gente tá fazendo um negócio aqui, mas ela demora para atualizar. Essa demora aí foi pensada? Ah, o que está demorando? A gente está obedecendo a arquitetura dentro do back-end, na conversa com o front-end, assim por diante, tá? Então, tempo de execução. Quando você começa o sistema começa a ficar bem complexo, alguns testes começam a ficar também complexos. O teste evolui junto com o sistema, tá? Então, você vai ter testes que vão ser caros para ser executados. Tá? E outra é como você vai gerenciar os dados de teste. Tá? Testou?
Como é que você vai gerar relatório? Como é que você processa eles para montar uma coisa que dê realmente um panorama real do sistema que está sendo feito? Isso aí é imprescindível a gente não perder isso de perspectiva, tá? Então, fora isso aí, você entender que ter um ambiente de teste representativo da realidade, da produção, às vezes é complexo, é caro. Eu sempre gosto de falar, fazer software de qualidade é caro. Fazer software de qualidade é caro. Então, por isso que assim, não é todo lugar que vai ter software bem feito. Só que o problema que a gente vê tem software que já poderia estar muito bem feito e é feito de maneira porca por uma economia que não faz sentido. Ela causa tanto prejuízo depois, assim, que fica até estranho de defender uma visão de tão curto prazo para coisas que vão funcionar e que dependem de um monte de coisas para funcionar bem. Quando você deveria ter uma visão de médio prazo, pelo menos, do negócio funcionando, tá? Mudança de infraestrutura, tá? Eu comentei com vocês, né? Às vezes a gente tem aquelas manutenções de adaptação, tipo, o hardware mudou, porque não vende mais aquele hardware e tem que trocar. Aí você tem que trocar, fazer ajuste no teste. Mudou uma biblioteca, mudou uma API, tem que fazer ajuste no teste. E normal, galera, isso aí não deveria ser estranho, isso deveria ser normal, porque faz parte do custo do sistema. Lembra aquilo que eu comentei na primeira aula? Algumas perguntas, elas deveriam ser feitas com frequência quando você faz, principalmente quando você está mantendo o software que está gerando receita para a tua empresa. Qual o custo de manter aquele pedaço do software? Qual o pedaço do software que é mais caro de manter? Quanto é que eu acho que ele vai custar no que vem? Para você poder fazer uma estimativa do teu contrato, tá? É interessante pensar, tá? E fazer a integração das ferramentas, porque nem em todo lugar você vai ter uma suíte pronta. Tá? Às vezes você tem um monte de ferramentas CI na nuvem, mas você não pode usar a nuvem, por exemplo, por causa de um projeto com sigiloso, ou tem alguma coisa de segurança de dados e tal. Então, às vezes manter isso aí a gente sabe que é complicado, tá? Então, abordagem equilibrada, cobertura adequada e qualidade são coisas que a CI depende desses caras aí, tá? E aí, como eu falei antes, né? Investimento em capacitação de equipe e ferramenta adequada são importantes. Tá? Não dá para fazer um negócio bacana sem manter o dinheiro no bolso, cara. Não é tanto mais na ferramenta, mas eu acho que é mais em capacitação. As empresas hoje em dia têm problema muito grande de turnover, tá? Que as pessoas estão entrando e saindo muito rápido das empresas. Então, assim, se você não tem uma cultura forte, uma galera base do negócio, isso aqui fica difícil de manter. Isso aí, por isso que a gente fala que é um desafio, tá? E falando de verdade, vendo software como produto, teste é prioridade, cara, é crítico. Tá? Porque a gente sabe que vai ter problema se você não segurar a onda durante o processo de produção. Bora falar aqui um pouquinho agora na prática de algumas coisas que estão aqui. O que eu vou mostrar para vocês aqui são os nossos laboratórios que a gente vai brincar hoje e eu ainda vou fazer umas considerações após isso aí, tá? Então, quais são os laboratórios que vocês vão brincar hoje? O primeiro laboratório é um laboratório onde vocês vão brincar de fazer testes, cara. Olha que legal, olha que bacana, tá? Então, qual é a brincadeira toda? Vocês vão chegar aqui, vocês têm tem um projeto pronto aqui pro Lab 2, tá? Esse aqui, o Lab 1, não vai precisar disso, tá? Então, o que vai acontecer? Vai criar o diretório, vai startar um projeto TypeScript nele e tal. Segue aqui a paradinha. Aí vai instalar o Jest, inicializar o projetinho e tal. Coloca aqui na configuração dele. Aí você vai fazer tipo um Hello World aí bem bobinho e vai fazer um testezinho para ele, tá? Hello World bem, um testezinho para ele, tal, aquele negócio todo. O que vai acontecer aqui? Acho que esse aqui é do Jest? Não, esse aqui é do Jest. Tá. Então, tá aqui o nosso o nosso código aqui, cadê o Hello World? Tá? Pô, legal. E tem o testezinho dele aqui que espera que o cara coloque Hello World, cara, bacana, tal. Só que quando tá do jeito certinho e você roda, entendeu? Cadê aqui? Deixa eu abrir aqui mais a tela para vocês verem. Volta meu consolezinho. Tipo, ó, se rodou, deu um npx Jest aqui. Aí, pô, o teste passou, tal, porque ele vem aqui. Agora vamos supor, né, que, sei lá, eu
tô querendo fazer uma outra coisa diferente aqui e vou colocar aqui sem querer alguém tá com problema aí, escreve errado, digita errado a palavra, tal, entendeu? Deu problema, né? Aí salvou o projeto, tal, beleza. Aí roda aqui. Aí vocês vão ter que ver isso aqui acontecendo. Tá? Então a ideia basicamente é essa. Você vê um projeto que tem um cara funcionando direitinho e quando você roda o cara errado, entendeu? A parada vai funcionar de acordo com o que era esperado. Tá? Então acho que a ideia basicamente é essa aqui. Baixou o projeto, rodou. Qual é o ponto todo? Na hora que você executa o Jest, ele cria uma pasta, entendeu? Com um monte. Aí você, na hora de configurar, vocês vão ver aqui na configuração, que vocês vão, ele vai pedir para vocês responder umas perguntinhas, para quem não instalou já, mas vai configurar aqui para o projeto e tal. Por quê? Que eu vou pedir para vocês, ele vai gerar uma pasta que tem as bibliotecas de cobertura de código lá dentro. Olha que legal, né? Qual é o bacana disso aqui? A gente vai fazer um GitHub Flow agora para esse cara. Só que vai acontecer umas coisas bem interessantes. Eu vou fazer o build desse cara com coisas acontecendo, a gente vai testar aqui. E a gente vai ver algumas características interessantes que o GitHub Actions tem. Por a gente vai colocar esse cara aí lá no ar, tá? Então, vamos começar aqui. Bora ver aqui o nosso build 01 YAML aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Esse aqui é um pipeline de teste. Começando aqui deixa eu dar um zoomzinho para vocês. Acho que melhora um pouquinho, né? Tá, pronto, melhorou um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu botar aqui, só para não perder as coisas de vista ali. E deixar a minha aqui, ele é visível aqui. Então, o nome desse cara aqui é Pipe Test, on Job. Aí eu tenho um job aqui, ó. Eu tenho um job de build. Só tem um job aqui nesse cara, ó. Build. Podia ter outro, podia, mas vai ter só um cara aí. Vai rodar no latest. Aí aqui vem a primeira novidade que eu acho legal, vou mostrar para vocês, tá? É um negócio chamado estratégia. O que a estratégia faz? A estratégia ela serve para rodar em paralelo versões dessa mesma build, tá? Então é por isso que serve uma estratégia. Qual é o ponto todo da estratégia? É você mudar uma certa variável que vai rodar aqui dentro do build e rodar diferentes versões do teu software só mudando o valor daquela variável. Isso pode ser variável para qualquer coisa, absolutamente. Para vocês terem ideia aqui, o que eu vou mudar aqui é a versão do Node, tá? Então assim, eu vou rodar duas versões em paralelo. Ó, isso aqui não é uma coisa do projeto. O projeto rodou aqui, né? O projetinho de teste rodou aqui local. Bacana. Só que ele está rodando na minha máquina com a configuração da minha máquina. Aí vamos supor o seguinte, cara, eu queria testar compatibilidade. Você pode usar as propriedades da imagem lá do GitHub Actions, dos servidores do GitHub, para fazer um teste. Então o que eu vou fazer aqui? Matriz é vetor, tá? Assim, você está criando um vetor chamado node version, tá? E ele vai ter esses endereços aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Você pode, a cada chamada que ele fizer do build, ele vai passar um valor desse cara aqui diferente. Tá? Olha a sacada. Então, como é que acontece? Quais são os steps? Quais são os passos? Primeiro ele vai fazer o checkout do repositório. Aí ele vai fazer o setup do Node. Ó. Esse cara aqui é o valor que está aqui em cima. 16. Então, ó, ele vai fazer um setup do Node, aí eu vou passar a versão do Node, essa versão que está aqui, ó, 16x. Tá? Esse cara aqui é só para imprimir, é como se fosse um print. Uma coisa importante, esse cara aqui, ele vira uma variável que pode ser vista dentro do job inteiro, tá? No job todinho. Legal. Então, o primeiro passo que tem, fazer o checkout. O segundo, depois, ele vai fazer o setup do Node lá na imagem. Vai instalar as dependências. Aí vai rodar o teste, ó. Aí vai acontecer aqui um passo que está descrito lá para vocês fazerem. Eu deixei como opcional, tá? Mas eu gostaria muito que todos vocês fizessem. O que é esse? É fazer o upload desse cara aqui para essa biblioteca aqui, para esse serviço externo de cobertura de código. Ele vai analisar, entendeu? A cobertura de código e vai montar um gráfico. Aí você pode, de acordo com a passagem das sprints,
está testando o código, ele vai analisar a cobertura e, obviamente, tem outras métricas que vocês quiserem fuçar um pouco mais, avaliar um pouco mais esse cara aqui como funciona. E aqui tem uma coisa que é legal que a gente vai ver agora aqui, que é a setagem dos tokens, tá? Deixa eu aqui no site do Codecov, cara. Acho que foi o único cara que eu... Codecov. Acho que foi o único site que eu não fui aqui ainda agora. Deixa eu ver aqui. É um mini serviço, cara, mas ele, assim, ele faz muita coisa legal. Assim, a ideia é que vocês vejam como o GitHub Actions atua com ferramentas externas, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o projeto que eu subi ainda agora, tá? E ele já faz a cobertura de código desse cara aí, do jeito que tá aqui, ó, tá? Então vamos lá. Deixa eu... Será que ele lê as linhas de cobertura e tal? Por que ele tá rodando aqui? Tá a configuração dele aqui nesse repositório que eu tô brincando aqui com vocês agora, que vai ser esse cara aqui, ó. É o aula 3, lab 1. Deixa eu ver se tá, só para se tá certinho. É o lab 3, aula 1. Então, o que vai acontecer aqui agora? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma mexida aqui no exemplo, só para causar aqui uma mudança aqui na cobertura de código. Aí eu vou causar... Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou causar o erro aqui, o erro no teste. Deixa eu ver se ele vai... Aí eu vou subir o código com erro no teste, tá? Vamos lá. Então, vou trocar aqui o nosso amigão. Tá, o cara deu um erro de digitação feião aí, tá? Então, aí foi um dev muito aperreado, fez alteração, esqueceu de fazer as coisas local, tal. Aí já usou o plugin aqui, já subiu as coisas, tudo que tinha que subir, né? Deixa eu só puxar aqui, ver se tem alguma coisa estranha que eu fiz. Não, tá. Então vamos lá, git status, package lock JSON, tal, não, só git add, só esse cara aqui mesmo. Beleza. Beleza, aí vou colocar git commit -m. A git push. Olha o que vai acontecer agora. Deixa ele... Confirmou. Bora vir aqui agora no workflow aqui, ó. Olha o actions. Olha o que vai acontecer agora. Ele vai rodar dois builds aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, o build 16x e o build 18x. Ele tá rodando os dois, ó. Tá? Tá rodando os dois caras. O que é interessante notar aqui nesse cara? Tu viu que o 16x rodou e deu pau, ó. Falhou o teste, não sei o que, tal. Ó, o 16 aqui, o 16 rodou, olha. Ele parou bem aqui, ó. O que aconteceu aqui? Hello, teste, fez... pô, tem um negócio aqui que o teste deu errado. Então ele parou. Cara, pô, alguém subiu o software quebrado. O que significa esse cara aqui quando o 18 tá desse jeitinho aqui, pessoal? Significa o seguinte, ele não parou porque deu erro. Ele parou porque esse cara que deu erro. Tá? Então uma coisa importante aqui de lembrar. Quando você está fazendo uso de matrizes, fazer teste de matriz, se eu rodasse, eu podia rodar esse teste aqui de novo e podia dar um outro resultado. O que quer dizer isso, professor? O 18 podia ter dado pau, o 16 podia ter passado. Tipo assim, mas os dois iam dar pau porque o código fonte é errado para os dois. Mas o ponto é, se um cara, se você fizer a matriz de 15 elementos e um der pau, é mandado um sinal para todo mundo parar. Essa é a primeira coisa que você tem que ser lembrado. Por que ele faz isso? Porque ele está sempre assumindo que o erro que está sendo lançado no step é um erro do fonte, não é um erro de configuração. Então se ele assume, pô, se está dando erro em um, vai dar erro em todo mundo. Então ele para, entendeu? Todas as versões então, que ele estava tentando compilar, ele vai parar.
Porque é como se fosse dois trabalhos sendo executados. Então, para ele evitar problema, ele para o cara, tá? Agora eu vou voltar aqui o software para a versão funcional, tá? Beleza. Salvar aqui o cara. Deixa eu ver se eu mexer mais alguma coisa. Não, tá tudo certinho. Salvei. Beleza. Fixing the test. Aí eu vou dar o push nele de novo. Olha o que vai acontecer agora, bem legal. Aí beleza, vai rodar os dois jobs aqui, o job de 16 e o job de 18, ó. Estão rodando os dois simultaneamente. Só que não, assim, eles estão em paralelo, tá, galera? Estão até em máquinas diferentes, em tese. O código fonte vai rodar nos dois, então vai bacana, vai tranquilo, vai rodar legal, ó. Passou nos testes. Por quê? Ele foi compatível com os dois. Agora, professor, vamos supor o seguinte, que vocês quisessem. Aí a pessoa assim, cara, professor, eu tô querendo fazer o problema de retrocompatibilidade, que eu vou rodar numas máquinas, que eu tenho um negócio velho lá e tal. Eu quero ver com o limite disso aqui. Aí tu pode fazer, cara. 12.x. Pode fazer 14.x. E aí vai. Aí o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou testar simultaneamente em toda essa galera aqui, tá? Doze, 14. É isso aí. Então eu vou testar ao mesmo tempo na versão 12, na versão 14. Ou faltou uma vírgula aqui. É isso que ele estava reclamando. Na versão 16 e na versão 18. Vamos lá agora. Git status. Git chat. Pronto, GitHub, Workflows, build 1. Git commit. Olha agora o que vai rolar. Opa. Dessa vez, ó, vão rodar 4 versões, ó. Então ele subiu 4 máquinas virtuais, aí está configurando com versão diferente do Node de cada uma delas, tá? Só que olha o que aconteceu aqui, ó. A versão 12 deu pau. Porque, lembrando, os builds, quando você coloca a matriz, eles sempre vão rodar em paralelo, tá? Aí o que aconteceu aqui? O 16, por acaso, tinha ido até o final. Terminou. Beleza, a vida do 16 foi show de bola, ó. Tá aqui, ó. O bichão rodou sem problema, rodou os testes, ó. 100%, tá? Show. Mandou o upload lá pro Codecov, ó. Bonitinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês isso aqui, tá? Mandou lá pra biblioteca, rodou, pô, tudo direitinho. Agora, pô, o 14, por que o 14 não teve problema? Por que ele falou? Porque esse cara aqui, não é que ele deu pau. O do 12 deu pau e mandou um sinal para todo mundo. Galera, deu pau aqui, significa que vai dar pau em vocês. Nem termina. Então aqui o cara não sabe se... na verdade o problema é de código. Mas é o problema de código para essa versão. Mas o padrão do GitHub Actions é achar que o problema é de código, então vai acontecer em todo mundo. Então ele manda todo mundo parar. Então quem foi para frente terminou. Mas por mais que eu tivesse terminado, tipo, o 18 ia funcionar, e a gente testou ainda agora e funcionou, entendeu? Por que ele ia parar? Porque mandou o cara trava aí, porque, cara, olha, a gente não vai poder rodar, não sei o que, tal. Então, ele sempre vai dar o alerta quando o negócio estiver dando um pau em uma das matrizes, tá? Então, essa é uma coisa importante para lembrar para vocês. Deixa eu agora fechar aqui.
Pronto, salvei aqui. Então, aí a gente volta aqui para as matrizes. Então, galera, isso aqui serve para qualquer coisa. Você podia trocar... Eu podia fazer uma matriz, pessoal, para vocês terem ideia, de ambientes. Tipo, você podia fazer uma matriz onde você coloca rodar ao mesmo tempo no Linux, rodar ao mesmo tempo no Ubuntu, rodar ao mesmo tempo no macOS. Você podia fazer, sei lá, imagina o que você quiser. Você pode fazer uma matriz, você pode fazer um setup aqui onde você tem que passar um parâmetro, um tamanho de uma certa coisa, e você rodar ele. Você pode rodar, tipo, aumentando a carga, e assim por diante. Então, esse cara serve para isso, tá? Então, esse negócio de estratégia aqui significa que você vai gerar job, uma cópia desse job aqui, desse job build, trocando sempre esse cara aqui pelo valor que está sendo definido nesse vetor aqui. Então, matrix node version é o vetor e ele sempre vai trocar, é como se ele interasse para cada um desses caras. Se você botar 4 elementos, ele vai gerar 4 versões diferentes, tá? Outra coisa importante para mostrar para vocês é esse negócio aqui, ó. Como é que a gente faz isso aqui, professor? Aí a parada toda é você ir no site do Codecov, tá? Aqui ele explica para você como é que você faz. Obviamente ele pede uma integração, que você faça a integração do Codecov com o seu repositório do GitHub. Aí ele vai listar todos os teus repositórios aqui, tudo que tu tiver, tá? Aí o que acontece? Para cada repositório, ele vai te dar... Aqui, ó, configure aqui. Ele vai te dar ele vai te explicar como é que faz aqui a parada, tá? O que você precisa colocar para colocar direitinho, para ele gerar o relatório que você precisa para ele poder usar. Você diz aqui qual é a biblioteca que você está usando. Ó, o Jest para Java, ou para o JavaScript, o Python aqui. Go, para quem nunca programou em Go, comecei a programar recentemente para dar aula. Go naturalmente gera isso. Tá? Por isso que ele nem precisa colocar uma plataforma. Go é natural gerar dado para teste. Né? Então, você colocou aqui, ele mostra o que você vai ter que colocar no seu terminal, no caso do teu projeto, né? Aí você cria um token baseado em repositório ou um token baseado no projeto, tá? Então é uma coisa bacana. Aí esse aqui é o passo que você tem que colocar lá no GitHub. Ó, ele já está dizendo até para usar o 5. Eu estou usando aqui o 4, acho que já dá até para... Eu podia até atualizar aqui o meu... Você vê como isso aqui está toda hora atualizando, tá? No meu projeto aqui, acho que eu estou usando o 3, ó. Eu já podia usar o 5 já. Vou até fazer essa atualização e ver o que mudou aqui. A gente pode ver aqui depois aqui se ele já pede para fazer alguma mudança aqui. Deixa eu ver aqui. Se ele pede para fazer alguma mudança, normalmente eles avisam quando está com alguma coisa velha. Ó, diz o código que ele encontrou no teu projeto, tal, não sei o que. Beleza. Então assim, você usa esse código aqui, aí você põe exatamente esse código que está aqui no seu action, aqui foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu botei aqui, tá? E como é que a gente configura isso, professor, no meu repositório? Aí você vem aqui, ó, settings do repositório, tá? Não é global, não é da tua conta, é do repositório. Aí tem um cara aqui chamado secrets and variables, entendeu? Aí actions. Aí, ó, dentro desse cara aqui, ó, tem os segredos do repositório. Aí você, new repository secret, o que você coloca aqui? O nome do segredo e aqui o valor da variável que você vai adicionar, tá? Aí, quando esse cara adiciona, quando você vai vir aqui na action, entendeu? Deixa eu ver aqui, tal. Ó. Aí essa variável aqui, ó, secrets, que é o do teu repositório, ó, Codecov token, que é o que você adicionou lá. Aí ele fica interligado aqui. Aí, como o teu Codecov já está interligado com o GitHub, ele já vem aqui no teu repositório e faz a coisa, faz o checkout e tal. Aí ele pega, o que ele vai mandar para lá, para o Codecov, para a infraestrutura deles? Os arquivos que estavam na tua imagem, que são relacionados ao teste. Ele manda para lá, faz o processamento e gera o relatório do teu repositório, tá? Que é esse cara aqui, ó. Aí já gera o relatóriozinho. Aí você pode, obviamente, fazer várias configurações. Isso aqui é do Brent, você pode colocar de outros repositórios e tal. E assim por diante. Então, é um negócio que é bem fácil de utilizar, bem bobinho. Eu acho que quem gosta de estar acompanhando. A ideia básica é para vocês terem ideia do seguinte, de vocês verem que
tem muita ferramenta que pode automatizar relatórios que vocês poderiam fazer e deixar isso aqui tudo pronto. Você tem um trabalho de configurar uma vez, e isso aqui vai funcionar direitinho durante o pipeline todinho de produção do software. Então, você pode acompanhar se automaticamente, o cara buildou lá na build develop, da build da feature e tal, a nova versão que vocês vão fazer na release. Você pode acompanhar durante o processo de desenvolvimento dela a cada semana como é que estava a cobertura de código, como é que estava a quantidade de erros que foram detectados, assim por diante. Então, tem muita coisa aí que você pode colocar, tá? Aqui você vai habilitando flags, componentes, não sei o que, tal. Tem um monte de coisa que... Aí depende da colocar as coisas aqui que você está querendo, tal. Então, assim, tem muita coisa bacana para fazer. Tá? Eu acho que vale a pena explorar isso aqui para vocês conhecerem melhor as possibilidades, tá? Então, esse aqui é o laboratório, acho que é o laboratório 1 de vocês. O laboratório 1, tá? É fazer essa brincadeira. Aí, testem outras coisas, tá? Brinquem de mexer com o repositório, assim por diante. Eu acho legal para vocês fazerem. Aí aqui tá mostrando o que tem que acontecer, tal, aquele negócio todo, tá? Aí o passo este está aqui mostrando. Obviamente aqui eu já vou atualizar, aqui é a versão 5 já, né? Mas obviamente ao setup vocês copiariam o código, ficaria tudo certo. Aí mostraria aqui a matrix de execução, tá? Então, cara, o executável, assim, as provas de execução que eu quero disso aqui no laboratório é parecido com isso aqui, tá? Mostra esse cara aqui rodando, tem os dois ligados, mostra aqui o code cover mostrando na tela. Isso aqui é a interface antiga já do código, tá? Então, assim, vocês podem fazer muita coisa legal aqui sem problema nenhum, tá? Então, acho que é bem bacana. O segundo lab que vocês vão fazer já é um lab bem legal, que é o lab de você monta um projeto do Docker localmente aqui na tua máquina, tá? Cadê aqui? Aí, para esse cara aqui, o que vai acontecer? Vocês vão usar uma app que eu vou deixar o projeto básico para vocês lá. É bem legal, é só fazer um negócio na tela. Tá? Rodou o carinha, ó. Você vai baixar o projeto, tudo bonitinho, faz a configuração. Aí você vai dar um Docker build, ele vai gerar uma appzinha, tá? Rodou a app, vocês vão ver que vai acontecer isso aqui, ó. Vai rodar aqui, vai aparecer no... Cadê aqui o cara? Não, eu mandei ele rodar, deixa eu ver aqui. Docker Run. Ó, tá rodando agora. Já estava construído, né? Ó. Vai dar o bem-vindos ao WebAcademy. Um negócio bem leso, mas um projetinho pronto para vocês brincarem. Aí o que aconteceu? Pô, isso aqui tá rodando de dentro do container. Não preciso lembrar, você já sabe o que isso aqui acontece, né? Está rodando um container, só fiz redirecionamento de porta 3000 para 3000. Lembrando, o container pode estar no outro IP, não sei o que, tal. Então, estou rodando aqui já direcionando para minha porta aqui no servidor local. Da minha máquina local aqui. Quem fez banco de dados, lembra dessa zoeira, tá? Qual é o ponto todo agora? A gente tem uma imagem que está aqui, que rodou, buildou, tudo certinho. Aí eu falo assim, pô, eu quero deixar essa imagem disponível lá no meu Docker Hub para quando eu precisar baixar e rodar. Tá? Então ela já fica pronta para entrega. O delivery, né? O continuous delivery. Compilei, botei lá. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ter um outro arquivo YAML aqui para vocês, tá? Esse cara aqui, ele já usa uma configuração diferente, que não é uma variável de ambiente comum, tá? Que é aí que vem um negócio que eu acho legal. A gente tem níveis de compartilhamento de informações dentro do arquivo do Docker, tá? Do arquivo do GitHub Actions. Você tem coisas que podem ser vistas dentro de alguns arquivos, dentro de certos pedaços. O escopo das variáveis ela muda de acordo com aquilo que você está querendo, tá? Ó, esse cara aqui já está aqui nesse outro repositório aqui, que é o do Docker, o meu trabalho do Docker. Vocês vão fazer exatamente esse cara aqui também, tá? Bora ver os settings aqui desse cara. Aí vem aqui no meu Sequence Variables, Actions. Ó, aí dessa vez eu tenho dois tokens. Eu tenho um token, o Docker Hub, o username,
e o Docker Hub Token. São dois caras separados. Para gerar esse cara aqui, tu tem que ter vindo aqui no Docker Hub, tá? Você cria uma conta no Docker Hub aqui, tá? No Account Settings, você tem aqui as configurações. Aí você vai criar, tem o password, aí ó, Personal Access Tokens. Esse cara aqui, ó, você vira, ó, GitHub Access. Esse GitHub Access foi o que deu a descrição, tá? Você vai criar aqui o seu token, aí você cadastra lá aqui o Docker Hub Token e username. O teu username é o teu username do teu diretório, tá? Do teu repositório, tá? Do teu repositório não, da tua conta lá no Docker Hub. Importante que muita gente esquece disso, porque assim, olha lá, quando eu deixo aqui no laboratório, eu deixo o negócio preparado, cara, só lembrando, o tag tá o meu repositório, tá, pessoal? Muda pro nome de vocês. Mude pro nome de vocês, tá? Tá, Moisés GC é que é o Moisés Gomes de Carvalho, sou eu, tá? Mas mudem pro de vocês para não dar pau, porque muita gente chega comigo, professor, cara, eu tô rodando aqui, deu pau, cara. Pô, aí eu vou olhar, mostra aí o teu IML, cara. Eu falei, pô, cara, mas por que tu quer jogar no meu repositório, pô? Aí... Não faça isso, não crie uma tag errada, entendeu? Então assim, cria a tag dentro do teu repositório. Aí vai dar certinho, ó, vai aparecer aqui, ó, tudo bonitinho, tal. Eu gerei agora para testar se está tudo certinho. Então o que acontece aqui? Vamos dar uma olhada agora nesse cara com mais calma, tá? Então aqui o nome desse pipeline aqui é Build on Docker Hub. Então o que ele vai fazer? Olha o legal. Vai fazer o checkout. Aí ó, esse cara aqui é uma action do Docker que fica disponível no GitHub, tá? Então ele faz o Docker Build X, ele faz a build, então ele pega e faz o checkout do teu código, faz a build da imagem, tá? Aí ó, ele vai logar no Docker Hub. Aí ele vai usar, ó, username e password que você setou lá no cara deliciosamente, tá? A gente vai falar de uma coisa um pouco diferente disso aqui quando eu falar na próxima aula, na aula de quinta, sobre como funciona no Google Cloud, por exemplo, tá? Mas é porque essa parte aqui é uma das etapas do exercício do Google Cloud. Então, uma coisa vai puxar a outra, tá? Aí, o que ele vai fazer agora? Isso aqui é só para logar. Logou, beleza. O que ele vai fazer agora? Eu vou pedir para jogar, fazer o build, ó, build and push. Tá? Então, o build é que faz o setup, esse cara aqui builda e, ó, o contexto. Põe lá na base de repositórios do meu negócio, tá? Aí você coloca aqui, faz o push para jogar e larga a tag. Aí eu fiz o segundo passo aqui de deploy só de bobagem, porque a gente vai fazer o deploy na aula que vem. Hoje o deploy é fake, né? Pô, beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Build, new build, vou trocar aqui o nome do repositório, o nome da action aqui para dar motivo, tá? Git status, git add esse carinha aí, git commit -m, build image, Docker Hub. Vai commitar, ó, git push. Aí o que ele vai fazer? Lá no GitHub Action, não vai fazer mais nada na minha máquina. Vai pegar o meu fonte, vai jogar no servidor lá, vai buildar, beleza? Vai setar o Docker Hub, vai pegar, a imagem vai ficar pronta, copia pra lá. Git push. Beleza. Ó. Build for Docker Hub. Aqui é o passo do build, que é o mais demorado de todos, tá? Ó. Tá setando tudo aí. Isso aqui é a cópia. Ele já buildou, a aplicação é boba, né? Tá buildando. Tá só fazendo a parada aí, ó. Copiando, JSON, não sei o que. Tá montando toda a imagem aí. Montou a imagem. Beleza. Fez o boy. Agora vai fazer a... Cadê aqui o... Remove from de tuple, copiado, não sei o que. Tá aqui, ó.
Push token, export manifest. Done. Então, beleza. Push manifest, tá, beleza. Como é que eu sei que funcionou, professor? Tu vem aqui no cara, dá um refresh, ó. Cadê aqui o meu... Oh, deixa eu voltar aqui para minha... Volta pro meu hub, pro meu home aqui. Docker desktop, build cloud, cadê os meus repositórios, cara? Ah não, pô, tá bem aqui, desculpa. Refresh. 1 minuto atrás, é o que eu acabei de copiar aqui. Aí esse cara aqui, ó, já tá colocado aqui, pá, todos os tags, não sei o que. Você pode fazer o que você quiser aqui, tá? Então, o objetivo desse é esse, é você colocar o cara, deixar prontinho, tá? Alguém vem aqui, pô, eu quero ver aquela imagem lá, já tá pronta, é só baixar, tá tudo bonitinho aqui no seu repositório, tá? Então, galera, esse é o objetivo da atividade de vocês hoje, tá? O que eu vou ver com um pouquinho com vocês um pouquinho mais na próxima aula? A gente vai testar, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, como assim, vocês viram que quando deu um pau num certo pedaço do negócio, a build para, tá? Interrompe tudo. Mas pode ter horas que você não quer que seja interrompido. Às vezes você quer que pare e aconteça uma outra coisa, alguém seja avisado, ou continue o negócio e tal. Então a gente vai aprender na próxima aula algumas estratégias de como a gente gerenciar aqui dentro do próprio código do GitHub Actions a forma como a gente faz o deploy, como ele controla o fluxo. Tipo, toda vez que acontece um erro, o que eu posso fazer e as propriedades que os steps têm, tá? Vocês vão ver que a gente tem, você pode captar a propriedade de sucesso, de falha, de erro, um monte de outras coisas. Tem muita coisa que a gente ainda vai ver aqui que são bem legais, tá? Então, mas espero que vocês tenham curtido aqui. Eu acho que a ideia do laboratório que vocês vão fazer hoje, tá? É essa, tá? Importante, eu quero ver, galera, para mim a prova de entrega dessa atividade aqui é eu ver isso aqui, tá, galera? Tem que botar a fotinha do seu Git, do seu Docker Hub mostrando o teu deploy lá com sucesso, bem bonitinho, tá bom? Então, esse cara aqui, então você tem aqui o Docker Hub, tem como a configuração, lembre sempre de fazer a atualização lá do negócio, tal, bonitinho, use sobre as últimas versões, tá? Esse é o exercício para fazer. Moleza, fácil, tranquilo, só seguir esse cara. Então, dos laboratórios, né, configurar o Objectify.container e fazer teste. Bom, legal. Entregável da atividade, link do repositório e a print da tela da execução dos pipelines. Só que assim, além da execução do pipeline, eu quero a visualização bem explícita de que tudo funcionou direitinho, tá? Porque não é a primeira ou última vez que eu já vi aluno que faz o negócio, mas não abre. Aí eu vou lá no repositório dele, abro e vejo que ele não executou, que deu erro, não sei o que, tal, tal. Então assim, não tentem me enganar, cara, tá? Porque senão é 0 e tu sai do Web Academy. Que delícia. Se for bolsista, perde a bolsa. Tipo aquele meme, né? Todos rimos e eu fui expulso do Web Academy. Não faça isso, tá legal? Faça um negócio bacana, direitinho, tudo bonito, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido uma coisa bacana. Bom que deu pra gravar direitinho aqui. Na sequência eu já vou gravar e já vou botar aqui. Vai ter a gravação da aula 3, aí vai ter a gravação da aula turma 5, já disponível aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos pela presença. Vejo vocês quinta-feira para a última aula. A gente vai fazer a parte. A gente vai comentar um pouquinho sobre o deploy. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o GitHub Actions. Eu vou ficar um pouquinho mais na tela do GitHub Actions e fazer alguns comentários sobre a implantação em alguns lugares, tá? Porque o do Google eu já aprendi que se eu tentar fazer na aula vai dar pau. Eu vou pedir que vocês vejam depois a aula que eu gravei que deu tudo certo. Tá legal? Vou encerrar a gravação aqui. Obrigado